Graça e a paz do Senhor Jesus te alcance nessa hora. Tenha muita paz, tenha muita felicidade. Seja abençoado com essas informações. Amém? É o que te desejo a partir de agora. Muito bem, eu vou falar hoje um assunto interessante. Quem sabe você esteja passando por isso. Eu vou falar sobre a casa amaldiçoada. A casa amaldiçoada. Lá em Levítico capítulo 14, versículo 35, fala desse assunto, da casa amaldiçoada. Veja bem, né? A gente pensa que essas informações no Velho Testamento, elas não são importantes para a nossa libertação hoje, para conhecimento. Tem gente que despreza esses assuntos. É porque eu estou no sangue de Jesus, é por isso. Olha, você pode perceber que tem tanta gente que dizendo que tem Jesus e estão com os filhos nas drogas, estão perdendo o casamento. Como é que eu estou com o sangue de Jesus e estou perdendo tudo, estou entrando em crise, dificuldades e mesmo assim falando o nome de Jesus? Então, você percebe que não é porque você não esteja com Jesus, é porque está faltando conhecimento nisso. E quando a gente vai para o capítulo 14, sobre a casa amaldiçoada, né, a casa amaldiçoada, que é a informação que eu quero trazer nessa hora para você, sobre a casa amaldiçoada. Grave aí, casa amaldiçoada. Levítico, capítulo 14, 35. Eu vou ler esse assunto. Então virá aquele de quem for a casa, quer dizer, do versículo 33 começa. Então eu estou só dando a informação de quando a pessoa percebe que tem a praga na sua casa de lepra, no caso aqui a lepra. A lepra era um sinal para provar que aquela casa estava com problema. A lepra aqui é um sinal dado pelo próprio Deus, um sinal na casa de que aquela casa ou era imunda ou precisava, ou tinha condições de ser liberada e ser limpa ela. Então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. Então ele chama o sacerdote verificaria e fazia o que tinha que ser feito ali para purificar aquela casa. Caso não desse para purificar, ou então o último remédio seria destruir, tirar todas as pedras e lançar fora. Quer dizer, uma orientação que Deus estava dando para o povo de Israel, que estava ainda no Egito, e precisava saber dessas informações, porque agora eles iam para a terra de Canaã. E lá na terra de Canaã, quando eles expulsassem os inimigos e tomassem posse de tudo lá, eles iam assumir a sua casa, ia ficar com suas casas. E logo nessas casas poderiam estar contaminadas com invocações de demônios, com coisas demoníacas e coisas amaldiçoadas por estar lá. Então, o morador que tomasse de conta de uma casa dessa, quando percebesse esse sinal da lepra, então ele chamava o sacerdote para verificar esse negócio. E uma vez resolvendo, eles continuavam morando. Um não resolvendo, eles demoliam e construíam uma outra. Era assim essa orientação. Só que hoje, em Cristo Jesus, nós pensamos que essas coisas não acontecem mais. Então, logo você vai ter que concordar. Por quê? Porque hoje tem tanta gente orando, jejuando, fazendo tudo para fazer certo. Porém, a vida não tem andado, os filhos estão nas drogas, o casamento está acabado. Tem muitas pessoas hoje que estão vivendo de aparência, não existe mais o relacionamento. Tá certo? Talvez esteja acontecendo com você. E quem sabe para você. Eu conto uma história para você de um casal, por exemplo. Eles moravam em outra cidade e eles viviam felizes, era uma mil maravilhas. Mas eles trabalham viajando e de repente eles têm que mudar de cidade em cidade, e nessas mudanças acabou vindo morar nessa cidade e alugaram uma casa para morar. Eles alugaram, na outra cidade que eles vinham, alugaram uma casa e agora alugaram outra também. Só que eles eram felizes, muito felizes lá, e não tinha acontecido esse fato. E quando eles chegaram nessa nova casa, depois eles não perceberam essa instrução, porque não era costume dele, mas depois da instrução eles perceberam o seguinte, que quando eles iam para a rua enfim, eles ficavam na rua, eles ficavam mil maravilhas felizes, mas quando eles entravam dentro dessa casa, eles entravam em crise de discussões e brigas.
Dias assim de o ponto de agora virar um inferno a vida deles. As brigas começavam geralmente na sala. Na sala começavam as brigas. Era ao pisar ao pé, a entrar na casa, pronto, começava uma discussão por qualquer coisa. E qualquer coisa, até mesmo uma bobeira de uma sandália, uma terra no piso, né? Porque a pessoa tirava o sapato e pisava no chão, e pisava naquele pouquinho de terra, pronto, ele já perguntou se a mulher não limpava a casa, se ela não estava fazendo, e dali começou as brigas, as confusões. Mas ele, de posse dessas informações, procurou a pessoa certa e foi se verificar. Por que eles eram felizes lá em outro lugar e nesse lugar eles não são felizes? Fica a questão. Por que em um lugar você é feliz e no outro você não é feliz? Então, por quê? Veja só, deixa eu tentar explicar para você. Existia pessoas que moravam nessa casa antes e elas saíram por algum motivo. Essa casa não estava vazia, essa casa é uma casa de aluguel, estava para alugar. Logo, se ela é uma casa de aluguel, existiam pessoas antes. E você imagine agora que as pessoas anteriormente, essas que chegaram, quem sabe você está passando essa situação. Talvez você mora numa casa de aluguel, talvez você comprou uma casa e você não sabe como liberar essa casa. Você percebe que a casa que era para ser bênção na sua vida, está virando essa maldição, essa confusão doida. Tem casos, por exemplo, de que o marido não bebia, não fumava, e ao mudar para aquela casa, ao mudar para aquela chácara, ao mudar para aquele kitnet, essa pessoa passou a beber, passou a fumar, passou a fazer coisas que antes não fazia. E às vezes não é só o casamento, ou a esposa, ou o esposo, às vezes são os filhos que mudaram. Às vezes as filhas mudaram. Às vezes algum membro da família pegou uma outra personalidade ali naquele lugar. Então o que acontece? O que acontece é que às vezes não, com certeza essa casa anteriormente morava pessoas. E elas invocavam, criavam espírito lá, por exemplo, xingava, se amaldiçoava. E de repente essa casa saíram porque o esposo foi morto, porque a esposa morreu de doença, os filhos, alguma coisa aconteceu naquela casa, e onde as famílias anteriores, se não foi a anterior a você tá aí, mas às vezes as outras, invocaram, e isso criou uma maldição nessa casa. Por isso essa casa virou amaldiçoada. Então toda a família que chega ali, elas começam a entrar em crises. Por quê? Porque os espíritos que foram ali habitados e criados ali, formados por outras pessoas, e às vezes não acompanharam eles, ficaram naquele ambiente, esperando uma próxima família. Quem sabe desde a construção, às vezes é uma casa comprada com dinheiro de sangue, com dinheiro de engano e tal. Enfim, tem infinitas maneiras dessa casa estar amaldiçoada. Então a pessoa passa a morar ali e passa a viver aquele tormento, aquela força espiritual começa a fazer com que essa vida seja um verdadeiro inferno. E alguns vão à igreja e ora e faz campanha e não sabe o que está acontecendo. E as respostas vão criando mais quando estão em crise, vamos largar, vamos separar, eu não aguento mais isso. Então a mulher às vezes desabafa com as amigas, o marido desabafa com os amigos, enfim, aí criou aquele clima. Só que se você que está passando por isso, devia analisar o seguinte: como é que era a sua vida anteriormente? Então, como é que se resolve isso? Resolve assim: você tem que voltar atrás e ver aonde isso começou. Bom, mas se de repente você percebeu que nesta casa que você mora atualmente começou isso, então você deve entender que essa casa está com problema e precisa ser resolvido o problema dela. Senão você não vai viver em paz. Se ela é de aluguel, é fácil, né? Se você não quer resolver a coisa, então você experimenta, por exemplo, um caso que a gente orientou. O casal estava de férias, ele vinha em crises, brigando, e ele entrou de férias. O rapaz, eu orientei ele a viajar, e ele foi para a casa dos pais da esposa dele,
E os 30 dias, os dias que ele ficou lá, era felicidade. Parece que ele voltou a namorar com a esposa dele, né? Mas para terminar os 30 dias, eles voltaram. E tudo começou de novo. Lutas e lutas de novo. Guerras e guerras de novo. Então, o que acontece nesses casos, meu amigo, minha amiga? Então você precisa entender que há uma maldição na casa, a casa está amaldiçoada. Precisa ser resolvido. Então, esse casal então começou a perceber isso, aprendeu isso, a gente orientou como deveria, mesmo sendo um kitnet, mas tem como ser resolvido, mesmo uma casa alugada, mas tem como ser resolvido, embora esses espíritos vão sair, enquanto você estiver ali, porque você aprendeu a resolver esse assunto. Você aprendeu a resolver esse assunto. Então o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você precisa entender o seguinte: onde começou as suas crises? Em outros casos, às vezes não é essa casa que está amaldiçoada, é a outra que você entrou. Vamos supor que você vem e já começou as brigas lá, você não sabe aonde, mas se você analisar direitinho, você começa lá na sua história, quando começou tudo, e de repente começou as crises. Então você tem que voltar nesse ponto para identificar o que aconteceu. E se esses espíritos, esses demônios acompanharam você no relacionamento. Essa força maligna acompanhou você. Tá me entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando você começa a analisar isso, começa a verificar isso, eu estou falando de casas amaldiçoadas. Tem gente que passa por esse processo. Né? Quem sabe não é você que está passando por esse processo. E às vezes o sentimento maligno é dizer, não, tem que largar, tem que abandonar. É melhor largar que resolve. Não resolve. E talvez eu esteja falando com pessoas aí, se de repente for você, quiser até comentar, já casou uma vez, já casou 2 vezes, já casou 3 vezes. Mas o relacionamento começa bem e termina mal. E termina muito mal. Então você acha que largando a esposa ou largando o esposo vai resolver. Vai resolver. Mas não vai resolver. Porque se esse problema estiver em você, você pode casar com a melhor mulher do mundo, o melhor marido do mundo, e vai estragar ele do mesmo jeito. Porque criou uma maldição. Isso é outro assunto, né? Isso é uma maldição hereditária, mas estou falando da casa amaldiçoada. O que eu quero que você entenda nesse vídeo aqui é se você identificar a questão da casa, como disse Levítico, se tem um sinal de maldição, se tem essas coisas, então você faz testes. Qual teste eu vou fazer? Eu faço os testes assim, você faz o teste assim. Verifica se você, essas brigas começam, você tem essas brigas na rua, lá na rua, quando você sai para casa de um amigo, de um parente, na praça, na praia, na roça, na chácara, você verifica se essas brigas existem lá. Se lá não existe, então você vai verificar aonde elas começam. Você passa para verificar isso. Então você verifica o seguinte, que quando você chega na sala ainda está tudo bem, vão na cozinha, come, está tudo bem. Mas quando entro no quarto, então a mulher fica indiferente, o homem fica indiferente. Então há uma separação no quarto, quer dizer, vocês não conseguem se relacionar bem dentro do ambiente do quarto. Então o problema está no quarto. E assim vai. Então se você entendeu o que eu estou falando, a mulher ou o esposo que interessar nesse assunto, só em você andar na sala, andar na casa, no quintal, você percebe aonde tem uma energia negativa, onde tem uma força que você, ao passar, você percebe. Talvez você não percebia antes, porque faltava essa instrução. Eu estou falando de casa amaldiçoada, né? Eu quero falar mais logo de outros assuntos parecidos, mas eu estou falando de casa amaldiçoada. Então você faz essa sondagem antes, você verifica, percebe aquela energia negativa, aquela força negativa, você se arrepia, sente dores no corpo, sente algo estranho na sua vida, tá certo? Então você faz um exame na casa, e caso você queira aí saber mais, então você
Mande aí seu comentário, faça alguma pergunta, eu estarei respondendo em nome de Jesus, amém? Vou trazer mais coisas sobre esse assunto em outro momento, em nome de Jesus. Assim eu quero te abençoar no nome de Jesus, viu? Depois a gente vai dar continuidade a esse assunto. Coloca a sua mão no seu coração assim e feche os olhos que eu quero fazer essa oração contigo. Meu Deus, que nessa hora o Espírito Santo venha conduzir essa pessoa a ter um entendimento do que eu estou falando, que venha assim dar um toque especial, que venha se preocupar com isso, e não ficar pensando na derrota, na destruição, na separação, mas que Deus venha te dar a bênção e dar a direção em nome de Jesus, amém? Fica na paz, que Deus abençoe e que dê a direção. Isso aqui é só o começo, você pode acompanhar em nome de Jesus, amém.